Tenho conversado muito com as minhas alunas sobre esse tema e eu acho que ele é extremamente relevante para a nossa atividade de vendedora de semijoia, que é o quê? O que é a semijoia? Semijoia é aquela peça de metal comum que leva um banho de ouro de qualidade. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre a alta do ouro e como isso impacta os nossos negócios de semijoia. Será que ainda vale a pena vender semijoia mesmo com a alta do ouro? Então, esse é o nosso tema do Papo de Semijoia com a Fê de hoje. Então, vamos embora. Deixa eu ver quem chegou aí. O Bruno, a Marília, a Renata, a Jeane, ela disse que é de Santa Catarina, já vende semijoias há 5 anos de marca própria. Olha que legal. Isso é muito legal, né, gente? Quem mais? Me conta. A Fernanda, a Mônica, Suzy, Ana, Sônia. Nossa, quanta gente legal que tá aí na nossa live. Então, gente, vamos embora conversar sobre isso? Tem muita coisa aqui pra gente falar, né? Eu não sei se vocês sabem, se vocês estão por dentro desse assunto, se vocês pesquisam sobre isso. O ouro hoje, eu anotei aqui, peraí, anotei aqui pra te falar. O ouro hoje, o ouro 18 hoje, bateu R$ 606,17 o grama, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que o ouro tem subido, em julho de 2022, eu peguei aqui umas anotações nossas, né, minha e do André, e a gente pegou ali o nosso banho de julho de 2022, quer dizer, exatamente há 3 anos. E a gente pagou no grama do ouro nessa ocasião, né, há 3 anos atrás, R$ 295,00 o grama. E hoje, R$ 606,17 o grama. Quer dizer, mais do que dobrou. Então, o que a gente faz diante disso em 2 situações? Na primeira situação, quando a gente vai comprar a semijoia, né? Como a gente vai, mesmo que você não banhe as suas peças, os fornecedores, eles vendem pra gente baseados na cotação do ouro, né? Do ouro 18. Então, a gente recebe esse impacto quando a gente vai comprar as semijoias e também a gente recebe o impacto na hora que vai vender, porque a gente precisa precificar a semijoia de uma forma correta para que a gente tenha lucro. E quando você vai precificar a semijoia, que você já comprou mais cara em função do banho de ouro, em função do preço do ouro, você tem que dar esse preço para tua cliente. E ela também estranha. Então, como é que a gente se comporta diante dessa nova janela aí que se abriu pro mercado de semijoia? Como é que a gente vai fazer em relação ao banho de ouro? Aí eu tenho que voltar, né, alguns passos aqui pra gente caminhar com esse assunto de uma forma mais didática até, para você entender como é que você precisa se posicionar diante da alta do ouro. Quando a gente vai criar a nossa marca de semijoias, a gente estipula um tipo de semijoia que você quer vender para um determinado público. Então, se eu tenho um público com poder aquisitivo melhor, eu vou oferecer uma semijoia com preço mais elevado também, porque esse público vai conseguir pagar e vai perceber valor no que eu estou entregando para ele. Então, isso é muito importante que aconteça. Quando a gente trabalha com uma semijoia de qualidade, é óbvio que esse preço não é baixo. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de banho, né? Tem outros fatores envolvidos na qualidade da semijoia, mas quando a gente está falando de banho, a gente precisa falar sobre a quantidade de milésimos de ouro que é colocada na semijoia. É assim que a gente tem como perceber se a semijoia é de qualidade ou não, pela quantidade de milésimos de ouro depositados na peça, né? Quando a peça aquele metal comum, entra nos tanques para passar pelo processo de galvanoplastia, ali, quando chega na fase de colocar o ouro, né? Nas etapas do banho para colocar o ouro, tem uma etapa determinada, que é onde vai a milesimagem, né? Ou também podem chamar de foliação. Então, é onde entra as camadas de ouro da peça. É ali que se determina se essa peça vai ter uma boa qualidade de banho ou não, tá? Então, se a gente trabalha com peças muito abaixo da quantidade necessária para que a semijoia tenha qualidade, a gente já começa a ter uma peça também de má qualidade. Então, não tem como existir uma peça de semijoia de boa qualidade com pouca quantidade de ouro. Daí tá tudo muito intimamente ligado. Porque quando você vai comprar peça no bruto para mandar banhar, a peça no bruto ela custa muito baratinho. É muito baratinho. Por quê? Não tem nenhum metal nobre ali
na composição daquela peça. Ele só vai ter metal nobre depois. Então, ali é a parte mais barata do processo de fabricação da semijoia. Quando você começa a beneficiar essa peça com banhos de metais nobres, com verniz, quando a peça está pronta, que você começa a manipular essa peça para levar para o seu ponto de venda, né? Seja loja, seja site, seja o seu mostruário que vai apresentar para cliente, desde o começo da peça sem banho até chegar ela beneficiada no seu ponto de venda, né? Onde a cliente vai ver a peça pronta para comprar, aconteceu um monte de coisa ali no meio do caminho. Entrou o ouro, entrou, né, o banho, não vou falar nem de ouro, de verniz, de prata, nada disso. Entrou o banho, né, com metais nobres. Você teve que, ou foi no fornecedor buscar, ou você mandou banhar e você teve que chegou e teve que pesar, e teve que colocar nas tags, e teve que marcar preço. Então, começa todo aquele trabalho, né, depois da peça pronta, seja vindo do seu banho próprio, ou seja, você comprando de fornecedor atacadista, a partir do ponto que a peça chega na sua mão para você colocar para vender, o trabalho é igual para todo mundo. Arrumar a peça, precificar, colocar no mostruário e vender. Aí você vai começar aquela outra etapa do negócio, que são as estratégias de venda que você vai aplicar, todo o teu relacionamento com o cliente, todo o trabalho que você vai ter para valorizar a tua marca. Então, o trabalho é igual para todo mundo a partir da semijoia pronta, né? A etapa de banho ficou para trás. Então, isso tudo envolvido, o teu trabalho e o preço do banho, aquilo ali você tem que colocar para frente para que a cliente pague por aquilo. Ah, mas o ouro tá muito caro, eu tô tendo dificuldade de vender. O que eu vou fazer? Eu vou comprar peças mais baratas com banho de menor qualidade? Eu não sei. É isso que você espera para tua marca? É isso que você quer entregar para as suas clientes? Um banho mais inferior para você poder vender uma peça mais barata? Você vai diminuir sua margem de lucro para poder dar uma peça mais barata para seu cliente? Vamos conversar aqui. Você acha isso inteligente? Você pagar o pato pela alta do ouro? É em conjunto. Todo mundo vai ter que pagar o pato pelo preço do ouro. Não tem jeito. O fornecedor, você, a cliente, todo mundo vai ter que pagar o pato. Não é justo que você tire da sua lucratividade para que consiga vender a peça. Se você está fazendo isso hoje, você está fazendo errado. Se você está tirando a sua lucratividade, se você está diminuindo a sua margem de lucro para que a pessoa compre de você, você está fazendo errado, porque você não está conseguindo trazer um valor percebido da sua marca de semijoias, da tua semijoia, do brilho que aquela peça tem, em todos os sentidos, não é só o brilho de brilhar não, né? Tudo que ela vai levar para essa pessoa que está comprando. Então, se você está pensando assim, você vai se prejudicar. Se a pessoa que está lá do outro lado não pode pagar o preço, tem que trocar o público e não você se prejudicar em função disso, né? Se todo mundo abrir mão da lucratividade, essa cadeia vai quebrar. Essa cadeia não se sustenta, porque você precisa de que todo mundo tenha lucro para que o negócio continue andando, que o negócio continue fluindo. Então, alta de determinados, eu vou chamar de insumos, né? Num processo de qualquer produto é comum dentro do mercado, né? E aqui no Brasil, não é a gente que determina o preço do ouro, né? Não somos nós que fazemos a cotação. A cotação, ela vem de Nova York e vem de Londres, né? Eles é que fazem a cotação e passa aqui pra gente. Então, o preço do ouro, ele é mundial. Não é porque o Brasil tá passando por algum problema, não é nada disso. Problemas nós passamos sempre, né? Mas não em função do preço de ouro, tá? O nosso preço, ele é baseado na cotação de Nova York e de Londres, tá? Então, o que vocês acham, né, que a gente pode fazer para não mexer na nossa margem de lucro? E é justamente isso que eu tô trazendo para vocês, né? Que tipo de estratégia a gente pode trazer também para que você consiga vender as semijoias apesar do preço do ouro? Como é que é o comportamento das clientes diante dessa alta, né? O que é que a gente pode esperar das clientes diante dessa alta? E o que eu faria, o que eu, Fernanda, faria se eu estivesse começando a vender semijoia agora com esse cenário de ouro muito caro? Então, vamos lá, vamos começar, né? Fato, o preço do ouro subiu. Isso é fato, não vamos negar e nem vamos tentar mascarar, não vamos tentar tapar o sol com a peneira. O preço do ouro subiu. Agora, o preço da semijoia subiu? O preço da joia também subiu, né? Tudo que vem, que depende do ouro, subiu também. Então, o que também subiu
em relação à semijoia? O valor da semijoia, o valor percebido da semijoia também tem que subir. Nós não somos mágicas, né? Nós não temos o controle do mercado. Então, subiu, tudo vai subir. E você tem que subir junto. Você tem que subir junto, não tem jeito. E o que você vai fazer para melhorar isso? Você vai trazer mais valor percebido para a tua marca, para que você tenha argumentos para conversar com os clientes e explicar que você não diminuiu a qualidade, que o ouro subiu muito. Né? Então, por que eu tenho que saber o preço do ouro? Você tem que saber o preço do ouro, porque o preço da tua semijoia é baseado no preço do ouro. Então, de vez em quando, você tem que ir lá e tem que pesquisar. É muito simples. Joga lá no Google, preço do ouro 18, o nosso ouro, né? A semijoia é baseada no preço do ouro 18 quilates, preço do ouro 18 quilates hoje, que você vai ver. Tá? Ele, às vezes, ele tá dando uma oscilação aí, ele chega a 600, cai para 595, volta para 600, aí hoje 606, semana passada estava 605, então ele vai ficar aí nessa oscilação, mas desde que começou a subir, eu ainda não vi abaixo de 595 por esses tempos aqui, tá? De junho para cá, ainda não vi nada abaixo de 595. Então, a gente tem que estar de olho nisso para poder pautar as nossas estratégias de venda em cima de uma, eu poderia dizer, uma narrativa, para que a pessoa entenda o porquê da peça tá cara, né? Por que tá caro? Tá caro porque, gente, não é bijuteria. Se fosse bijuteria, seria o quê? Barato, também teria uma baixa lucratividade, você teria uma baixa durabilidade, né? E é óbvio, se você vende uma peça muito barata, mesmo que você coloque 200% em cima, você também vai ganhar o quê? Uma quantidade muito pequenininha de dinheiro. Então, você teria que vender muito para ter uma lucratividade, para ter um volume de vendas em dinheiro alto. E a semijoia a gente consegue ter uma lucratividade grande numa peça de um valor razoável. Então, se a gente percebe que a semijoia subiu, a gente também tem que subir a nossa régua. O valor da semijoia, o valor percebido também tem que ficar mais alto, né? Então, a cliente tem que entender que ela não tá usando bijuteria, que ela não tá comprando bijuteria, muito menos ela tá comprando joia. E aí também entra uma outra coisa que você pode fazer, que é fazer pesquisa em sites, né, ou lojas, se você tiver aí na tua cidade acesso, lojas que vendem joias. Por quê? Você vai ter uma noção de quanto é que custa uma argolinha em ouro. Aí você vai ver lá, 4 mil, 5 mil. E a minha de semijoia, quanto é que custa? 100 e pouco? 100 e, sei lá, menos de 200 reais? Então, se a cliente quer pagar o ouro, paga o ouro. Se ela não quer pagar o ouro, mas também não quer usar bijuteria, a semijoia está excelente para ela. Está no lugar certo, vai atender muito bem as expectativas dela. Ela vai ficar bonita, ela vai ter uma peça de qualidade, com aparência de ouro, mas com valor muito acessível a ela. Então, se tá falando, tá caro em relação à bijuteria, tá, porque a minha peça tem ouro. Mas tá muito mais barato do que uma peça de ouro. Então, é interessante você ter isso aí no teu celular. Entra nas lojas de ouro e pega algumas peças, né? Vai lá, procura algumas peças que você tenha no seu mostruário parecido e sai printando o preço e a peça. Tá achando caro? Olha aqui, amigo, quanto é que tá custando uma de ouro. O ouro tá fora de série, né? Realmente tá difícil. Mas a semijoia dá pra gente usar com muita tranquilidade, porque apesar da alta do ouro, a semijoia ainda tem um custo-benefício maravilhoso e uma qualidade que nem se compara com uma bijuteria. Então, você já de cara tem que ter esse argumento aí prontinho na tua cabeça, tá? Você precisa também, o tempo inteiro, se preocupar, independente da alta do ouro ou não. Isso é uma coisa que eu ensino para as minhas alunas dentro do curso Semijoia Sem Mistério. O tempo inteiro você tem que estar preocupada com o posicionamento da tua marca. O que você quer com a sua marca? Vender coisa baratinha ou você quer vender peças de qualidade? Com quem você quer concorrer? Você quer concorrer com aquela pessoa que vende baratinho por preço? Aquela pessoa que só vende por preço, a pessoa só compra com ela porque é baratinho. Ou você quer concorrer com marcas sérias de semijoia que vendem qualidade, entregam um bom atendimento, entregam uma embalagem bonita, tem todo aquele valor que não é só preço, né? O teu atendimento, o teu tempo, a tua consultoria, a tua disponibilidade para atender essa cliente. Então, você tem que ver o que você quer. Você vai abrir lá o mostruário, você quer entregar peças de R$ 9,90, R$19,90, vai trabalhar com bijuteria, tá tudo bem. Uma opção sua. Agora, se você quer trabalhar de verdade com semijoia, você tem que ser uma vendedora, você tem que ser uma dona de marca de semijoias preparada para lidar com a realidade do mercado. E isso é uma realidade.
Há mais de um ano tem sido assim, essa alta do ouro. E a gente precisa lidar com isso. Não faz parte do nosso mercado? Por isso que é tão importante você conhecer o mercado de semijoias antes de você começar a vender. Isso, inclusive, é um módulo que tem no nosso curso. Você entender do seu mercado. Porque se você chega... E eu escuto muito isso, tá? Muito mais até do que eu gostaria. Eu escuto muito isso. Ah, fui ver os fornecedores, mas tá tudo caro. Mas é claro, tá, de todo mundo tá caro. De todo mundo tá caro. Não é só um determinado fornecedor, não. De todo mundo tá caro. Porque o preço mudou. E a gente tem que se posicionar como marca com a alta do preço. Não tem jeito. Foi só a semijoia que subiu? E o restante? Não subiu? E todo mundo tá aí sobrevivendo? Então você tem, de repente, até você adequar alguma linha dentro da sua marca com preços mais acessíveis para atender um determinado público. Ou você reformular tudo e realmente se posicionar para isso, tá? Então, o que é que a gente pode fazer em termos de estratégia para posicionar bem a nossa marca e continuar oferecendo as nossas semijoias com mais tranquilidade, né? Até você se acostumar com essas adversidades que aparecem no meio do caminho. Apostar num conteúdo que você não vai só mostrar foto e preço de semijoia. Um conteúdo que vai educar as tuas clientes quanto a quê? Não é educar. Não é só, não pode guardar semijoia suada. Não é só isso. Suou, não pode guardar semijoia assim de qualquer jeito. Você tem que educar a sua cliente sobre o valor que a semijoia vai agregar para o visual dela e a durabilidade que ela vai oferecer, que são características bem especiais da semijoia. Aparência de joia com preço muito inferior à joia e a durabilidade que uma bijuteria não tem. Então você consegue ficar ali no meio, né, das duas coisas com um custo-benefício muito bom para sua cliente, embora esteja mais alto do que já está, né? Então, você pode falar não eu não gosto de levar para as clientes essa questão dos milésimos de ouro, porque eu acho que é muito técnico e a gente não deve... A cliente não quer saber do técnico, a cliente quer saber do efeito que vai fazer nela. A não ser que a cliente saiba o que é milésimo e tal, você vai passar essa parte para ela. Mas, fora isso, você tem que dizer que as suas semijoias, elas têm uma qualidade muito boa, porque tem uma quantidade maior de ouro. Isso sim é importante, é o que ela gostaria de ouvir, né? Não em milésimos, não, os meus cordões têm 15 milésimos, os meus anéis têm 10 e 15 milésimos, não, meus brincos têm 3. Ela não sabe que o brinco precisa ter menos milésimo do que o cordão. Isso ela não é vendedora de semijoia, ela nem tem que saber. Ela só tem que saber de usar e se sentir bonita, de se sentir com a autoestima elevada. É isso. Se você conseguir passar para ela o que ela realmente necessita saber, aí sim você vai começar a impactar positivamente essa cliente. Agora, se você começar a falar, você viu quanto o preço do ouro hoje, o grama, tá R$ 606,17. O meu colar, ele tem mais milésimos do que a concorrente. Ela não quer saber disso, ela quer usar o colar, ela não vai vender o colar, ela não tem que passar a ficha técnica do colar para ninguém. Então, você tem que ter isso bem desenhado na tua cabeça. Eu sei que às vezes você até quer justificar, né, de uma forma racional, mas a tua cliente não tá comprando semijoia de uma forma racional, ela tá comprando de uma forma emocional, porque ela quer ficar bonita, porque ela quer ter a autoestima dela elevada. Então você tem que jogar o jogo dela, tá? Se você quer jogar o jogo técnico, joga aqui comigo no meu negócio semijoia, porque aqui a gente fala pra vocês com uma linguagem mais técnica, mas como é que você tem que entregar esse conteúdo pra tua cliente. Então, se você fizer conteúdos que vão educar, que vão falar para sua cliente sobre a durabilidade, você pode fazer um conteúdo, por exemplo, comparando uma bijuteria a uma semijoia. Quanto vai durar essa bijuteria? Como é que essa bijuteria vai deixar teu braço se você suar? Vai ficar verde. Coitado do pessoal de bijuteria. Mas é a realidade. A pessoa tá pagando uma peça mais barata e não pode esperar a qualidade da semijoia. Então, você tem que levar isso bem legal. Por exemplo, você pode falar para sua cliente aquilo que eu falei antes, né? De você ter uma foto aí de uma joalheria para você comparar. Você pagaria, esse aqui se fosse de ouro seria uns 8 mil, 10 mil. Mas vamos lá. Você pagaria 8 mil reais nesse anel de ouro, né? Pagaria, nós parcelaria em 10 vezes de 800. Estou chutando aqui, tá, gente? Eu não sei quanto é que custa. De ouro, com brilhante e tal. Então, pagaria 8 mil. Então, aqui comigo, em semijoia, ele vai custar 280 reais. Você ainda pode parcelar em 4 vezes. E você, ó, com a mão bonita, com a unha feita, vai
fazer bonito aí, o pessoal vai achar que você está usando ouro. Então, é o jeito como você fala para sua cliente, né? Como você mostra o valor da semijoia para sua cliente. Então, vamos lá. É bom você ter também, né, mais uma estratégia aqui para você poder lidar com essa questão do preço, é você ter peças com gramaturas diferentes. O que seria isso? Uma corrente mais grossa, é óbvio que ela vai custar mais caro, porque ela é mais pesada do que uma corrente mais fina. Então, de repente, a pessoa não pode pagar por uma corrente mais grossa. Vai pagar lá 400, 500 reais por uma corrente mais grossa. Mas você tem uma corrente do mesmo tipo, mais leve. Então, de repente, de alumínio, né? Alumínio banhado, que funciona muito bem. Vai fazer o mesmo efeito, mas ela vai pagar mais barato. Então, você ter essa flexibilização de peças dentro do seu mostruário. Colares pontos de luz. Por exemplo, na minha marca, eu tenho 3 modelos básicos de ponto de luz. Mais grosso, médio e muito fininho. Tem o ponto de luz delicado, tem o ponto de luz médio, tem o ponto de luz lá com outro nome que eu dei, com aquela correntinha pipoca, que é mais pesada. Todos 3 são pontos de luz. Mas qual é que a cliente quer pagar o preço? Então, você tem que ter opções para que a cliente possa escolher dentro do seu mostruário a semijoia que vai caber no orçamento dela. Tá? Ou você, né, consegue fazer ali combos, misturar peças para que ela compre e vai oferecer um bom parcelamento para ela ficar feliz com as peças que ela vai levar. Então, dá para você fazer muitas coisas em termos de estratégia para você levar para sua marca de semijoias e fazer com que a cliente realmente entenda por que ela está pagando daquela forma, né? Qual benefício ela vai ter em pagar mais caro pela semijoia nesse momento que tá. Semijoia não vai deixar de ser semijoia, tá? E o que a gente pode esperar das clientes, né? A cliente vai falar. Eu em semijoia agora tá virando ouro? É ouro isso? Já escutei isso. Então, nossa, é preço de ouro, né? Aí também você tem que ter o print lá pra mostrar. Não, ouro custa isso aqui, ó. Semijoia é muito mais barato. Será que ainda vale a pena pagar semijoia? A cliente pode falar, né? E o que você vai fazer? Você vai falar pro seu cliente, se você quer ficar ainda mais linda... vai ter que ficar mais criteriosa também. Se você quer se sentir a especial usando a semijoia, então, amiga, agora a gente precisa ficar mais criteriosa. E a culpa não é minha, a culpa é da alta do ouro. Então, eu tô te entregando uma semijoia maravilhosa, linda, com um brilho absurdo. E você vai continuar linda usando suas semijoias. O que eu vou fazer para te ajudar? Vamos flexibilizar esse pagamento. É o que você pode fazer. Agora, dá desconto? Desconto a gente só dá em determinadas épocas, e eu sugiro 1 ou 2 vezes no ano só, com estratégia de venda para que você não perca dinheiro, tá? A ideia aqui não é perder dinheiro. Aí você vai falar para ela, o ouro subiu muito, e é por isso que o ouro subiu tanto que a minha semijoia também se valorizou, assim como as joias, né? Então, ó, minhas semijoias continuam lindas, duráveis e muito mais acessíveis do que o ouro maciço. Boa saída, não é? É isso aí. Então, tem que trazer esse tipo de coisa para tua cliente se ela começar a reclamar do preço da semijoia. E o que eu, Fernanda, faria se eu estivesse começando hoje? Hoje, não sei nada de semijoia, vou começar o meu negócio hoje. Quero vender, gostei desse negócio de semijoia de verdade, tá? Isso aconteceu comigo, porque eu vendia roupa. E roupa, quem vende, ou quem já vendeu, ou quem já viu alguém que vende, sabe das sacolas que a gente precisa carregar, pesadas, pesadas. Não é brincadeira vender roupa. E a lucratividade não é igual da semijoia. Então, eu já vendi roupa. Quando eu vi a possibilidade de vender semijoia, eu falei, nossa, só tem que carregar uma maletinha, só tem que carregar uma maleta, não, que eu não gosto. Só tem que carregar isso. Que maravilha, não tem que carregar 3 sacolas, botar aquilo tudo na mala do carro, depois tirar tudo, dobrar tudo. Não preciso? Adorei. Então, eu quero trabalhar com semijoia. Então, se eu estivesse começando hoje, vendo a lucratividade que a semijoia dá, apesar da alta do ouro, continua dando uma lucratividade muito alta, eu começaria o quê? Estudando o mercado, para que eu não me assustasse com essas crises, né, entre aspas, que acontecem. Então, é assim que o mercado funciona. Ou eu entendo, ou eu me apavoro. Prefiro entender, né? Mais inteligente se a gente entender como é que o mercado funciona. Ótimo. Eu investiria, na época, quando eu comecei, eu não sabia, há 20 anos eu não sabia, que existiam peças de qualidades diferentes. Preço a gente já via que tinha diferente. Peças mais leves, muito mais leves, a gente também já via, assim, um design mais cafona. A gente já via isso. Então, você via que as coisas mais bonitas, mais parecidas com joia, eram mais caras.
Mas eu, apesar acima de qualquer coisa, se eu tivesse começando hoje e entendesse de semijoia, eu só compraria peças de qualidade para que eu não me estressasse, para que eu não expusesse a minha marca nem o meu nome com peças de qualidade duvidosa, né? Que causassem alergia, que escurecessem, que ficassem com aspecto feio depois. Então isso já seria uma coisa muito importante, um valor muito alto para mim trabalhar com peças de qualidade, né? E eu também, se eu tivesse começando hoje, eu já errei muito em relação a isso, de ter mercadoria demais, que atrapalha cliente, vê aquele monte de coisa, você também acaba comprando sem necessidade, fica com estoque muito alto. Eu enxugaria as minhas coleções, eu faria coleções mais enxutas, com estratégia, coleções que combinassem uma com as outras, né, com peças que você conseguisse montar combos de forma estratégica, de forma mais enxutinha, mais inteligente, para que eu não ficasse com muito dinheiro parado em estoque, né? Então faria isso e eu começaria a trabalhar também conteúdo, que eu falei para vocês lá em cima. Conteúdo, ajudando, incentivando, mostrando as vantagens da semijoia, mostrando combinações, não só mostrar a foto da semijoia e o preço, foto e preço, tipo catálogo, não. Faria hoje a gente tem, né, todos esses recursos, então na época que eu comecei não tinha, tava começando ali o Facebook, não, nem tinha Facebook foi, acho que eu entrei em Facebook em 2011, alguma coisa assim. Já tinha, mas eu não tinha entrado, né, eu sou do tempo lá do Orkut, gente, é um negócio antigo. A gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, hoje eu estaria começando e distribuindo conteúdo para que as pessoas quisessem participar mais da minha marca, que fizessem questão de acompanhar a minha marca, porque seria um conteúdo não só de venda, seria um conteúdo também informativo. E também para que as pessoas se distraíssem um pouco com o meu conteúdo. Ou seja, então é uma coisa mais leve, né? Então, elas me procurariam em função disso. E logo de cara, isso eu me preocupei muito no início, mas não no meu início de jornada, foi um pouco depois de 1 ou 2 anos, eu me preocupei em posicionar a minha marca de forma que ela entregasse um luxo acessível. A semijoia, na verdade, é isso. Ela é um luxo acessível. Você tem peças bonitas, de qualidade e preço que as pessoas podem pagar, apesar da alta do ouro. Você consegue mostrar para as pessoas que você está vendendo muito mais do que um acessório normal, uma bijuteria. Você está vendendo um acessório de qualidade. Então, isso é muito importante, ficar muito vivo na memória das pessoas. Associar o teu nome, a tua marca, a tua pessoa a uma marca de luxo acessível. E o que envolve uma marca de luxo acessível? Não é só a semijoia. É a maneira como você se apresenta. É a maneira como você apresenta o mostruário. É a maneira como você entrega a semijoia. Como você se comunica com as clientes. O jeito que você se comunica até pelo WhatsApp, né? Ai, amiga... Isso é luxo? Isso não é luxo. Não é você ser extremamente formal com a pessoa, mas você elevar o nível da conversa também, né? Então é todo um conjunto de você como a dona de marca, a pessoa que mostra a tua cara e o que você entrega visualmente para a pessoa, né? Ela precisa ter, junto disso tudo, a parte visual, a parte... comportamental, né, dela gostar de estar na tua presença. Isso tudo tem que fazer com que ela tenha uma experiência excelente com você. Então, se surge uma dúvida, surge um problema, você tá lá para ajudar ela. Então, isso é muito importante. Então, eu, de cara, posicionaria a minha marca dessa forma, para entregar luxo acessível em todos os níveis ali da minha marca. E, assim, não me preocuparia nesse momento com o preço do ouro. É uma coisa que você não tem controle. Não tem controle. Agora, tudo isso que eu falei, você tem controle, você pode fazer. Se você não fizer, é porque você está deixando de fazer o que tem que fazer. Você não pode ficar esperando o ouro baixar para você começar o seu negócio. Você não tem controle sobre isso. Agora, estudar, desenvolver a sua marca, né, estruturar a sua marca de uma forma que você apaixone as pessoas, isso você pode fazer com boa vontade, com trabalho, né? A gente precisa, não cai do céu, a gente tem que fazer, a gente tem que construir isso tijolinho a tijolinho, tá? Então, é até interessante, porque quem começa agora com o preço do ouro do jeito que tá, já sabe jogar o jogo, porque já começou num cenário mais difícil. Quando a gente começa com tudo a nosso favor, é muito fácil, né? Qualquer um começa.
Difícil é quem continua, mas qualquer um começa. Então, se a gente começa com um desafio desse, já tá indo muito bem na fita. Já tá começando muito melhor do que as pessoas começaram, né, lá a pagar o ouro a 200 e poucos reais o grama. Você tá assim num patamar diferenciado, né? Então, vamos dar uma recapitulada aqui. É mostrar para sua cliente que ela não tá comprando a semijoia cara, ela tá comprando peças de beleza, com muita durabilidade, que vão elevar a autoestima dela. A gente não tá falando aqui de dinheiro, a gente tá falando de coisas boas que a semijoia vão proporcionar para ela, né? Você se posicionar, né? Você não vende joia barata, você vende semijoia de qualidade. Então, ou é ou não é, tá? Já coloca aí, ou você é a pessoa que entrega uma semijoia de qualidade, ou você é aquela pessoa que tá preocupada em vender mais barato do que a tua vizinha, do que a tua concorrente ali. Concorrente a gente mata na unha, com o nosso conhecimento. Tá? Estratégia de venda com conhecimento, não é com inveja, não é perguntando, o que você fez, aonde você comprou, como é que você faz, não. É você se capacitando para ser uma empreendedora de semijoias melhor, tá? E que bom que você tem aqui o Meu Negócio Semijoia, que você pode contar com a gente para isso, né? E claro que a qualquer momento, se você quiser aprender mais, se você quiser saber mais sobre semijoia, a gente tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Meu Negócio é Semijoia. A gente tem o Instagram, Meu Negócio é Semijoia. A gente tem, de tempos em tempos, o curso Semijoia Sem Mistério, que abre turma, né? Que a gente abre turma para capacitar essas mulheres a vender semijoia. E também tem turmas com mentoria, para acompanhar essas pessoas durante um ano inteiro de mentoria, tá? Então, busca aí dentro do nosso canal, busca aí na bio o que é que tá valendo no momento que você estiver vendo essa live. O que eu posso te dizer, vou abrir os comentários agora pra gente conversar, é que desanimar, amor, não é uma opção. Não é, porque eu tô há 20 anos nesse mercado, já vi foi coisa, uso semijoia há 20 anos, conheço centenas de pessoas que são apaixonadas por semijoia e eu tenho certeza que você também conhece. Você só tem que levantar o bumbum da cadeira e fazer o que tem que ser feito. E eu tô aqui para te ajudar, pode contar comigo. Agora eu vou abrir os comentários pra gente conversar e você já me diz aí se o que eu te falei agora te ajudou, te esclareceu, te fortaleceu para que você consiga lidar com as adversidades que aparecem aí de vez em quando. É só mais uma pedrinha no caminho, tá? Isso acontece. Aí me conta aí se te ajudou e se você tem alguma dúvida, já traz aqui pra mim que é pra gente continuar aqui conversando. E vamos tomar uma água porque a mulher da semijoia fala pra caramba, né, gente? Não é brincadeira, não. A mulher da semijoia fala. Lidiane, comecei a empreender esse ano no ramo de semijoias. Seu perfil foi um achado maravilhoso. Que bom, Lidiane. Fico muito feliz, tá? E pode contar aqui com a gente porque você precisar. Se quiser se especializar mais, vem pro lado de cá com a gente no curso Semijoia Sem Mistério. Tá bom? Que coisa boa. Hoje eu entrevistei uma aluna que se transformou em Diamond, né? A Luciana. A Luciana disse que conseguia vender, ela já vende há 2 anos. Ela conseguia vender 2.000, 3.000. E quando a gente vai entrevistar para virar Diamond é porque ela já ultrapassou os 5.000, né? E ela, acho que, se eu não me engano, ela é aluna da turma de maio. Acho que é de maio, o André pode me confirmar aí. E ela já fez R$6.200 com as estratégias do curso. Então isso me deixa muito feliz, né? Porque às vezes você começa, você fica ali, não sei se vou pra lá, se vou pra cá, o que que eu faço? E a gente vê esses resultados com recorrência. Isso é muito gostoso, né? Ver que o mercado tá aí. Quem quer fazer, quem quer mudar de vida, quem tá disposto a colocar energia ali, tem o seu diferencial e tem o seu resultado também. Então eu fico muito feliz com isso. Vou responder aqui a Nájila. O fato do ouro estar caro impacta na qualidade? Depende. Se você quiser comprar uma semijoia mais barata, vai impactar, né? Se você percebe, né, que determinado fornecedor vem mantendo, vem crescendo ali também aos pouquinhos o preço, quer dizer que ele tá sendo real com a quantidade de ouro que ele está colocando. Agora, se tudo aumentou e ele continua vendendo baratinho, a não ser que seja um estoque antigo que ele não reajustou, você tem que estar de olho nisso, né? Não tem milagre. O que é que o mercado faz lá no mercado, no supermercado, quando a gente vai lá? Você comprava uma caixa de bombom de meio quilo. Agora você chega lá, a caixa de bombom tem, sei lá, 300 gramas. O preço ficou o mesmo, mas eles fizeram o quê? Diminuíram a quantidade. Assim
com pacote de café, assim é com o negócio de sabão em pó, caixa de sabão em pó, o saco de sabão em pó, vendia meio quilo, agora é 400 gramas. Ah, mas não abaixou, não aumentou o preço, claro, diminuiu o produto. Então, a gente, principalmente a gente que é mulher, né, que a gente tá de olho nisso, a gente fica sempre atento também nas semijoias, porque não tem milagre, né? Então, percebe lá, se você acompanha um determinado fornecedor, vê se está subindo o preço com as novidades dele, subindo de acordo com o preço do ouro, por isso que é importante você analisar, e se o estoque antigo dele está mantido. É óbvio que o fornecedor, uma vez ou outra, ele vai lá para equiparar aquele estoque dele, para não ficar com preço muito defasado. Mas, normalmente, você vem acompanhando esse crescimento também de preço, tá? Isso é natural no mercado, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Papo de Semijoia com a Fê. Beijo para vocês e tchau, tchau.